Boa tarde, pessoal. Diegão, Fernando, Boa Fábio, tarde. Nutri tá aí também. A Boa Juliana tarde. também tá aí, o Fernando e a Juliana. Boa tarde a todos. Beleza? Bem-vindos novamente ao aulão mensal Tira Dúvidas do VNPC. Parabéns para vocês que estão aí sempre correndo. Diegão aí, cara, mandou bem, hein, Diegão? Foi pódio na corrida, Oi. né? Eu vi, É, parabéns. Deixa eu só aumentar meu som um pouco, porque tá muito baixo. E aí a gente já começa a tirar dúvidas, a gente tem bastante dúvidas aqui no grupo também para ajudar. E aí, Diegão, conta aí, qual você está com alguma dúvida? Conta da sua prova rapidamente para a gente. questão da prova, eu achei que eu não iria tão bem, porque eu estava em processo de recuperação, Sim, que eu tinha terminado a planilha dos 21 quilômetros, eu ia sim, começar 42, mas eu estava com umas dores nas pernas, então eu preferi ficar um pouquinho parado, porque eu sei que 42 ia ser bem puxado. sim. Foi dar um descanso no Aí, ciclo, né? sim, aí eu acabei ficando umas 3 semanas parado, daí eu voltei uma semana antes da prova. Mas foi boa a prova, eu não senti nada de dor. Só um Bom, pouco de cansaço, mas, qual foi a distância mas da daí, prova? daí é relação a um tempo parado também que eu fiquei, né? Sim, qual foi a distância da prova? Foi 5 quilômetros eu fiz. Ó, cara, é assim, quando a gente faz um ciclo, a gente ganha resistência, que chama fitness, né? A sua aptidão física. Então, para os 5K, como você correu 21K e a velocidade que você tinha, mesmo uma pausa, um descanso, mas é sempre bom dar um descanso ativo. Ou fazer uma bike, né? Sim, Se quiser descansar as pernas, porque aí você perde menos. Mas como você descansou um tempo que com certeza você não perdeu tanto fitness, te deu essa capacidade de ir lá no 5K e até correr bem. Isso é bom para você sentir que que você ainda está bem e voltar aos treinos agora, a planilha de treino que você já aprendeu a fazer, né? A se treinar sozinho. E bora para a sim. maratona, show de bola. Você tem alguma dúvida? Ah, eu tava. Eu até queria perguntar sobre a cápsula de sal, que eu até Tá, hoje nunca tomei. beleza. Essa cápsula de sal é aquela que fica escrito sais minerais ou é diferente o nome? Então, você pode. Só um minutinho que eu vou pegar as minhas aqui para você ver, tá? Só um minutinho. Tá. Pronto, olha isso aqui, ó. Que a gente já é uma das perguntas que tem aqui no grupo, né? No nosso grupo do WhatsApp. Então já vou responder já te ajudando também. Bem, tem vários tipos, várias marcas de cápsula de sal. E o Fábio também tem o nosso nutricionista aí, que correu 21K. Se ele quiser dar uma palavrinha também depois, Diegão, para te ajudar, eu vou falar aqui sobre como que eu faço, tá? E geralmente quanto que eu coloco de sódio no que eu tenho que repor, de acordo com o meu nutricionista passa. Porque cada corpo é um corpo, né? E aí a gente tem que, o nutricionista estudar cada caso e depende do calor também. Mas, ó, cada marca tem, por exemplo, essa aqui é da marca Body Action. Ele coloca aqui, ó, Salt Reload, né? Que é, tipo, ele dá um nome para isso aqui, ó, tá vendo? Então, mas é cápsula de sal, tá? Sim. E aí, cada cápsula de sal, cada marca, por exemplo, ele tem aqui, ó, esse aqui, ele tem em cada cápsula 380 mg de sódio, 68 de potássio e 63 de magnésio. Mas eu gostei dessa aqui porque ela tem muito sódio em uma cápsula só. Depende do que você vai fazer também. Eu fico acordando com a minha Nutri. Essa aqui, ó, essa aqui tem 314, mas aqui, ó, tá vendo? Salt Caps, né? Cápsula de sal. E aí você encontra de qualquer marca, loja de suplemento, às vezes na farmácia você encontra, e essa tem 314. Então tem cápsulas de 200 mg. O lance nem é tão a cápsula, é quanto que você tem que repor de sódio na hora de treino que você faz. E isso você tem que ter um cálculo e fazer. Mas eu quero te complementar que tem uma pergunta no grupo, fala como que eu levo, como que o Marcelo leva essas cápsulas de sal? Olha como que eu levo, ó, saquinho de din-din, ó. Aqui, ó.
Pera aí. Acho que eu tenho aqui. Aqui, ó. Saquinho de din-din, ó. Já tem até pronto aqui, ó. Tá vendo? Estava dentro desse aqui, ó, que eu usei, sobrou da última maratona que eu corri. Então eu boto elas no saquinho de din-din, e aí vou dando um nó, né, aqui dentro do saquinho, e boto no meu bolso, porque aí protege do sol, protege, não entra, não molha. E aí quando eu quero tirar, eu arranco ela aqui com a boca mesmo, coloco aqui assim, ó, arranco, tiro o plástico e tomo a cápsula, entendeu? Então eu compro esse saquinho de din-din aqui, ó, o tanto tem aqui. Chama aqui, onde eu morei sempre, chama din-din, mas em vários lugares chama sacolé e outros nomes por aí, que eu não sei qual que é, né? Mas eu levo aqui. Tem gente que leva em uns potinhos, né? Eu prefiro, eu sou acostumado a levar esse aqui no din-din, eu acho que ele cabe melhor no bolso e tal. E eu sempre levo reserva, porque eu posso perder, entendeu? Correndo, mão no bolso, o saquinho cai, né? E aí eu não vejo. Então eu sempre levo reserva. Por isso que essa aqui, ó, sobrou da maratona, tá? Beleza? Respondido? Mas deixa Aí. o Fábio falar rapidamente sobre a cápsula de sal, quantidades que ele geralmente faz com atletas, tá, Fábio? Que ele já nutre, tá aqui, ajuda a gente e Vamos ajuda a resposta embora. do Diegão aí. Boa tarde, Marcelão. Boa tarde a todos aí. Parabéns pela Faço meia parte. maratona, viu? Obrigado, meu querido. Obrigado toda a presteza aí. Foi fundamental nessa preparação. E levando em prática aquilo que eu faço aqui dentro de consultório para a parte de treinamento, né? O Marcelão me acompanhou nessa parte dos 21K. E pegando o gancho aí do que o Diegão perguntou, né? Cada pessoa é importante, primeiro avaliar um dos pontos interessantes. Então, a taxa de sudorese é um ponto que eu destacaria, né? Acredito que isso é um detalhe interessante que pode ser levado em conta nos treinamentos, principalmente porque às vezes pode acontecer de você estar tão preocupado em inserir uma grande quantidade de suplementos, mas às vezes a quantidade de água que você está ingerindo não está fazendo com que você absorva tão bem a suplementação e principalmente favoreça a tua performance, né? Então, levar em conta isso é fundamental, porque às vezes a gente pega muito atleta, e não sei se o Marcelo ficou sabendo da história da ultramaratona com a Lala, com, né, a Laís, enfim, são atletas que a gente acompanha junto que tem uma história bem parecida, que tiveram uma grande concentração de suplemento, mas que a dificuldade de consumir a quantidade de água ideal fez com que ela tivesse uma certa dificuldade. Então eu diria que esse é um ponto a ser analisado. Já quando fala da questão da cápsula de sal, também pode ser notado que dentro de alguns suplementos já tem ali na composição o sódio. Próprio, às vezes, um repositor, né, aqueles carbogel, e alguns tem também. Eu gosto muito desse que o Marcelo citou, inclusive, uso também o da Body Action, que é esse carbogel também, que tem uma composição bem interessante. E para provas mais longas, eu sempre sugiro até ali essa quantidade, pelo menos aí, uma dose a cada 40 minutos, 60 minutos de uma cápsula de sal. Essa ideia do din-din aí eu não usei, mas eu gostei. Eu tenho um porta-cápsula. Só que assim, na prática, você tá ali correndo, você tá ali fazendo algum movimento, não ficou tão prático. É, Aí o din-din. eu gostei da ideia do sacolé, do din-din aí, porque eu acho que puxar aqui favorece. Então, levar em conta a questão da reposição de água, dos eletrólitos, junto com a questão do carbogel que já tem, né? E aí, se você se sentir na necessidade, eu senti que o corpo começou a não reagir tão bem, ali a cada 40 minutos, uma hora, pelo menos, já é interessante a gente ter essa reposição de cápsula de sal. E se a prova for muito longa, 42, Ultra, Iron, aí eu acho que essa estratégia do Din-Din vai ser bem interessante, que a gente vai precisar de mais de uma dose aí para a gente ter essa reposição. Beleza? Sim. Valeu, viu, Fábio? Tamo É, Posso junto. falar? pode, vai lá, Adriano. Depois eu vou passar para Opa, o Fernando. Vai lá. rapidinho aqui, no mesmo assunto aí. Boa tarde aí a todos. Beleza, boa tarde. Eu estou passando com a Nutri, a Lívia, e ela me indicou, né, a cápsula de sal agora para maratona. Vou fazer domingo. Só que eu, no meus treinos, eu não testei, né? Eu não testei nos treinos longos que eu tinha aí domingão, então acabou, eu fui bem nos treinos longos, não testei e perguntei para ela, né, se seria necessário eu usar durante a prova. Então ela achou melhor eu não usar por não ter acostumado, né? Não ter provado ainda, pode me dar algum efeito colateral aí durante a prova, então ela pediu para que eu não usasse.
mas os meus géis que eu estou usando tem sal. Eu acho que Eu acho o não sei seguinte, se teria vou dar uma a opinião de atleta. necessidade. Vou dar uma opinião de atleta, tá? Sim, É o seguinte, quando a gente vai fazer uma prova e a gente vai colocar, se você não conhece, por exemplo, se eu for fazer uma maratona por fazer, eu, Marcelo Lopes, geralmente quando eu até faço maratona treinando. Se eu for fazer por fazer, eu posso testar, porque eu não estou competindo, entendeu? Que, né, eu corri a maratona de São Paulo por fazer. Eu não estava competindo, fazendo meu melhor tempo. Eu só estava treinando para uma prova longa que eu vou fazer que é maior que a maratona. Beleza, eu posso testar. Agora, se eu treinei para aquela prova em específico e vou fazer o meu melhor naquela prova, cara, o que pode atrapalhar é o mental. Por quê? Qualquer coisa durante a prova, que na maratona você sente desconfortos. Não tem como. Se você vai fazer o seu melhor ali, você vai sentir, você tem que melhorar seu mental, tal. E aí, cada prova é um aprendizado. Se você toma essa cápsula e sente alguma coisa diferente, você vai associar ela. Às vezes nem é a cápsula, entendeu? Mas você vai associar a cápsula de sal sim. porque você não treinou. Você fala, cara, que aí você pode ter um. Ela pode te causar um efeito mental ruim, porque você vai falar, cara, e agora? Eu tomei aquele negócio, eu tenho certeza que é isso, que é aquilo, entendeu? Por isso que a gente não experimenta nada Uhum, em provas que a gente chama de provas As, que são as provas uhum. principais, entendeu? É, Então, assim, o Marcelo, que que eu faria no seu caso? O que que eu faria no seu caso? E conversaria com a Lívia. Se você pode, em algum momento, porque eu acabei de olhar aqui a temperatura em São Paulo, a temperatura está esquentando, entendeu? Tá. Não vai estar tão fria. Uhum. Aí a dica de como você está no método BNPC, minha. Como está esquentando, pode ser que o sódio seja mais necessário, porque você vai começa a suar mais, não está tão frio, entendeu? Uhum. E como o Fábio falou, a gente tem essa taxa de sudorese, que aí se você começa a suar muito, você começa a perder mais, você precisa gerar mais Uhum. líquido com eletrólise também. Então, Uhum. monte uma estratégia de tomar um pouco mais de gel, se for o caso, porque como o seu gel tem sódio, entendeu? Ou procurar, tipo assim, que gel que você toma, por exemplo? Eu tô tomando o dobro. Tem um também que Então, eu me então dei pronto. bem com ele, é o que eu compro que é da Decathlon. Eu Tá, fui beleza. bem. O da Decathlon, então, o que que você tem que olhar no gel? Aí eu vou te dar outra dica. O gel da Dobro e o gel da Decathlon, eles têm quantidades. O da Decathlon eu tenho quase certeza absoluta, porque uma vez eu olhei. O da Dobro eu tenho certeza. Eles têm gels específicos que têm uma quantidade maior de sódio. Entendeu? Você está acostumado com gel, você compra esse gel que tem uma quantidade maior de sódio. Entendeu? Uhum. Porque aí não causa, não vai te causar uma sensação específica da cápsula. Você está acostumado a tomar o gel. Entendeu? Uhum. Aí você pode ver essa estratégia com ela assim, mudar só, durante aquela hora eu tomo um gel desse e um gel desse que tem mais um pouco de sódio, sei, entendeu? Então, é uma saída para você. Porque Sim. agora a prova essa semana está esquentando em São Paulo, a gente vem num período muito frio e Uhum. graças a Deus essa semana esquentou um pouquinho, né? É, É isso, tá bom? tá legal. De adianto, eu já te Beleza. desejo uma excelente prova, viu, Adriano? E você Obrigado. foi uma prova viva do VNPC aí, cara, que Ô, é uma prova viva que o método funciona, né? Todos vocês. e eu queria fazer te falar também. Hoje eu passei com o meu endócrino, né? Foi uma consulta de retorno, que em fevereiro foi identificado um nódulo, né, na minha tireoide. E ele falou: ó, em agosto a gente vai fazer outro exame e vou te liberar ou não. Aí hoje ele me liberou, tá tudo certo. Amém, graças a Deus. Fez os exames, tudo, então, Amém. Olha aí, ó, como o esporte é mágico, tá vendo? Parabéns. até diminuiu o nódulo de fevereiro para cá. Top, show de bola. Parabéns. Marcelo, Oi. Marcelo, posso fazer só um adendozinho interessante sobre esse assunto ainda, do cabo gel Pode, pode. e da cápsula? Pegando o gancho do que a Nutri compartilhou, até esqueci o nome do amigo que está Adriano, compartilhando aqui, Adriano. Adriano, né? O que o Marcelo falou é bem pertinente, tá, Adriano? Normalmente a gente, dentro da nutrição, a gente fala de treinar o intestino. Para você fazer esses testes, né, Sim. nos treinos, inclusive do carbogel, que você se sente mais à vontade, da densidade, da palatabilidade, porque da mesma forma que existem alguns equipamentos que você prioriza pelo conforto,
por vários aspectos individuais, é a mesma coisa do carbogel. Esses em especial, eu diria para a gente não fazer esses testes no dia Sim. específico de prova. Ah, por exemplo, já aconteceu de um atleta chegar e falar, Fabão, minha namorada está estudando para nutrição, ganhou uma cápsula de um termogênico, e no dia da competição eu experimentei. Eu falei, olha, não inventa, não inventa. A roda tá girando, deixa ela girar. Nos treinos você faz os testes. Na prova, você tá ali querendo índice. No caso dele é o índice olímpico, né? Que a gente está fazendo a preparação. Falei assim, você tá querendo índice e tá testando suplemento em competição. Então não é a hora certa. Os testes devem ser feitos nos treinos. E é o que o Marcelo falou. Às vezes você vai aproveitar uma prova que se assemelha ou que você está buscando, né, trabalhar com a intensidade para outras provas. Aí é uma prova teste. Mas aquela prova específica, é interessante você fazer o feijãozinho com arroz, literalmente, que você Sim. vem fazendo, né? Os carbogel que você vem testando. É até interessante, dando um exemplo, Marcelo, na minha meia maratona, eu fiz os 21 há 2 semanas atrás, inclusive o Marcelo compartilhou um pouco a história lá no Instagram. Até a fruta que eu consumia, porque assim, eu fiz vários testes de pré-treino para ver como o meu corpo reagia. E na véspera da prova, Marcelo, calhou de eu não ter aquela fruta específica. Comi uma banana com doce de leite, né? Coisa bem simples para fazer esse meu pré-treino. E aí o que acontece? A banana que eu comprei, ela não estava madura no ponto que eu gosto. E aquilo, na hora da corrida, empapuçou, gerou aquela sensação de estufamento dentro do estômago que me atrapalhou no quesito assim, da minha preparação para o carbogel. Na hora de ingerir o carbogel ali, quando deu 40 minutos, que era o horário que eu tinha programado na minha prova, inclusive já pré pegar a garrafinha para consumir a água, eu ainda estava sentindo aquela sensação. Então, até a forma como você já faz o seu preparo pré-prova, como alguns atletas chamam, é o seu famoso ritual. Você tem um ritual. O teu ritual tem. Cada atleta tem o seu, de uma maneira que você vai se sentindo mais à vontade. Então, assim, respeitar esse ritual, que é o que você já vem fazendo dentro do treino, e na hora da suplementação na prova em específico, fazer literalmente o feijãozinho com arroz. Os testes a gente deixa para treino mesmo. Obrigado, viu, Fábio? Certo. Agora eu vou passar pro. Valeu. Vou passar pro Fernandão, que tá ali com a mão levantada. Depois a Ju, Liana. Vai lá, Fernandão. Fala, Marcelão, beleza? Sai do caixão, né? Bora sair. Deixa eu te falar, eu vou fazer a maratona agora de Floripa, dia 31, Pô, cara, e, maratona top, conheço muito bem. e foi por causa que você fez ela no ano passado que eu decidi ela fazer, que eu tava acompanhando, né? É muito mais fácil da de Brasília que você fez. Nossa, eu tô pensando, eu vou fazer a de Brasília esse ano de novo, porque eu não terminei ela correndo, eu quebrei nos 33, aí essa eu vou terminar em nome de Jesus. Eu quero tirar uma dúvida aqui. Cara, a maratona, antes de você tirar a dúvida, deixa eu só dar uma parênteses aqui. Maratona é muito mental e você saber controlar o ritmo. Porque quando você faz um ciclo de maratona, e já dando uma dica aí para o Adriano que vai fazer a prova domingo, quando você faz o ciclo da maratona, lógico, você fica muito resistente, né? Quando você passa por ela. E aí, aí você tem a semana de polimento, que é aquela semana de descanso, e aí você vai para a prova. Cara, a maioria dos atletas, por estar descansado, eles começam os 10 primeiros quilômetros ali da maratona acelerando. É a pior coisa que você faz na sua prova, entendeu? Porque você se sente muito bem, você acha que você vai conseguir correr os 42 naquele ritmo e você vai embora. Aí quando dá os Verdade. 10 aí você fala bem assim, cara, eu acho que eu não vou conseguir nesse ritmo não. Só que aí você já se prejudicou. Aí você diminui um pouco. Quando vem os 15 chega nos 21 aí você começa, fala, puta, agora a perna tá pesando, não sei o quê. Aí se você não tiver um mental até para segurar, você começa a fraquejar. É a experiência, né? Você começa a fraquejar. E então, o principal conselho que eu te dou na maratona, cara, respeite os primeiros 10 quilômetros da prova. Mantenha o seu ritmo, porque depois a prova vai começar. Você vai ver que aquilo ali que você manteve é o seu ritmo de prova para você continuar. A minha maratona do ano passado, Monumental, eu fiz uma burrada que foi que me quebrou. Eu olhei o horário errado da prova e Hum. era para largar 5 horas, eu larguei com o povo de 21 às 6. Então eu larguei uma hora depois e quando o povo estava voltando, eu peguei e fui embora, né? E eu corri uns, sei lá, uns 5 quilômetros sozinho, eu e Deus na pista.
E eu acho que isso aí também me quebrou o mental e eu fiz um erro que foi não fortalecer. A minha mente ia, só que as minhas pernas travaram. De uma forma, parecia que tinha injetado concreto na perna e eu não conseguia mais ir, né? Sim, Mas agora eu estou fazendo fortalecimento, estou na academia e tal, já melhorei demais. Nossa, sim, top. E aí, eu vou te demais. dar mais um conselho só, então. O Adriano também, que tá aí. É o seguinte: na maratona, provas de ultra, você tem que ter uma lista de coisas para quando você tiver um momento ruim, cara. Isso é fato. Toda outra maratona que é longo, prova de endurance, você tem que ter. Por quê? Você tem que lembrar dessas coisas. Quando eu corri a maratona de São Paulo, eu mostrei. Eu pego meu número, não está mais aqui, eu acho que sei por onde está não, mas eu pego meu número e escrevo essas coisas atrás dele, sabe? Por que que eu estou correndo? Porque nesses momentos difíceis, eu vou lembrar, tá aqui, ó, tá aqui meu número aqui, ó. Se eu falar que eu não estou mentindo, ó. Olha aqui, ó, tá aqui, ó, tava aqui do lado, tá vendo? Ó? Tá escrito aqui, ó, corro porque Deus me deu pernas e um propósito. Tá aqui, para eu lembrar, entendeu? Antes da prova. Então, antes de colocar meu número, eu sempre leio. E dessa prova eu coloquei, ó, Deus me treinou no secreto, hoje é o dia do desfrute. É para lembrar desses momentos difíceis. Aí tem esse aqui também, ó. Essa corrida tem um destino eterno. Para mim, lógico isso, né? Aí, outro motivo, cada passo é por quem carrega o meu sobrenome, meus filhos, né? Então, assim, minha esposa. Corro por todos que ainda não acredito que podem. Essa é forte, né? Então, assim, cara, aí eu coloco essas coisas no na minha cabeça, nos momentos difíceis, me ajuda muito aí continuar a manter o ritmo que eu quero, muito mesmo. Aqui, ó. E eu nem era a prova que eu ia competir, mas como eu estava muito cansado, eu sempre faço. Porque, cara, maratona é maratona, cara, você é louco. Não tem como, são Não, 42. eu gostei demais de me desafiar, né, sabe? Eu, até esse desafio que você vai fazer aí de Paraty, eu futuramente, quem sabe, eu quero fazer também. Então, eu quero fazer eu quero mergulhar nesse mundo, eu me identifiquei demais. Então, assim, com as minhas evoluções, eu tô vendo, nossa, melhorei demais. Agora, minha dúvida é o seguinte, duas Tá, dúvidas. Como você já fez a prova, lá é muito frio, né? Como eu vou iniciar a prova? E eu introduzi aquele líquids que está relacionado com o que a gente falou atrás, que é aquele repositor de eletrólitos. Se eu posso misturar ele com a cápsula de sal e o gel, se não vai me dar alguma mistura, porque o líquido eu usei nos meus treinos longos, me dei super bem, só que eu não usei a cápsula de sal, só que eu usei na maratona aí do DF e não me deu nada. Agora eu queria saber se eu posso, tipo, então, usar essas primeiro coisas eu vou juntos. falar da parte da prova. A gente sempre tem que ficar olhando o tempo. O tempo ele muda, né? Por exemplo, pode estar com chuva, pode estar muito frio, pode vir esquentar, por exemplo. São Paulo esquentou essa semana. Até a semana passada estava gelo aqui, muito frio. Então você tem que estar olhando o tempo para se preparar. Geralmente nessa época em Floripa não é muito, muito frio, entendeu? Mas pode vir, sei lá, esfriar. O que que você tem que pensar? De dez graus para cima, você consegue correr com a roupa mais tranquila, sabe? Tipo, com uma camisa normal de corrida, de poliamida, e ir embora. O difícil é o momento da largada, porque o momento da largada você não está correndo. E aí você está frio ali, tá? E aí você pode ter ali um casaco antes da largada, ou uma luva, uma touca. Eu acho que o ano passado eu corri de touca e eu tirei a touca no meio da corrida. Boston eu fiz isso esse ano. Boston eu estava de touca e de luva. Eu O tirei a touca corta-vento também. atrapalha? Você acha que. Então, mas Eu comprei um corta-vento. o corta-vento, se começar a esquentar seu corpo demais, ele atrapalha, tem que tirar, entendeu? Então, você tem que o que que você tem que fazer? A dica que eu te dou, você tem que, se tiver frio, você tem que se proteger do frio antes da largada. E aí, por exemplo, Boston, você não tem onde deixar um guarda-volume. Você vai com um casaco, cara, no meio, quando você está indo para a largada, você tira o casaco e doa seu casaco, entendeu? Então eu fui com um casaco, eu comprei um casaco mais barato, digamos, lá nos Estados Unidos, fui no Walmart, comprei um casaco de US$ 20, fui com um casaco de US$ 20, tirei e doei. Foi para alguém o meu casaco, antes da largada, tá? Então você tem que pensar que se para proteger do frio. Então, se você for proteger do frio, pode usar dessa estratégia. Se alguém tiver alguém
da sua família ali perto, você entrou na, no curral ali da largada, curral não, como é que a gente chama? Funil? É porque eu sou muito antigo, né? Tem uns nomes diferentes na corrida. Mas entrou ali no funil da largada, então você tira o casaco, dá para sua família, dá para alguém. Se não tiver ninguém, cara, abençoa alguém com o casaco, entendeu? E larga. O problema é o seguinte, o problema é se você querer continuar com esse casaco e deixar a temperatura interna do seu corpo subir. Aí você começa a fazer trabalhar contra você para a maratona, entendeu? Porque a gente tem que controlar essa temperatura interna. Essa temperatura interna tem a ver até com sua nutrição. Se você não faz nutrição, ela sobe. Ela que vai regulando tudo, entendeu? Então, o segredo é isso, é regular. Se tiver muito frio também, a gente tem que usar casaco para poder não deixar cair demais a temperatura. Então, o segredo está aí, tá? Então, o meu conselho é esse. Luva, você tem como tirar e guardar nos bolsos. Uma touca também. Agora, um casaco, ficar carregando numa maratona é tipo um peso extra, sabe? Minha cabeça já não funciona assim, mas tem gente que carrega. Tá, Fernandão? Então, te dou essa dica de você ficar olhando ali. Agora, uma outra dica, cara. Se tiver chovendo, leve uma capa de chuva para você não ficar molhado, né? Ali, antes da largada, largou, se desfaz dela, entendeu? E porque frio com chuva, aí é um risco, tá? Você ficar ali antes da largada com chuva. E sempre tem que olhar também o pós-prova. Às vezes você está ali perto do hotel ou não, mas o pós-prova você às vezes quer ficar ali, né, no oba-oba depois da prova. Sempre, se for frio, leve um guarda-volumes. Para quê? Para você, em Florianópolis, eu fiz isso. Para você trocar sua roupa, tirar sua roupa e colocar outra roupa. Quando é prova de endurance, eu sempre faço isso, independentemente do que for. Eu levo meu guarda-volumes, entendeu? Para trocar essa roupa. Beleza. Em Boston eu fiz isso, até maratona. Em Boston eu fiz isso. Aqui na Maratona de São Paulo eu fiz isso porque eu fui de Uber e voltei de Uber por causa do trânsito aqui, né? Então, assim, eu troquei de roupa depois da prova, com guarda-volumes. Eu sempre me preocupo. No Ironman eu sempre troco de roupa, né? A gente fica muito debilitado, então pode vir frio, né? O corpo está um pouco debilitado, então é melhor tirar aquela roupa toda suada, molhada, suja, né? Então, assim, esses conselhos que eu te dou são esses, tá? Mas o principal, cara, é o que eu te falei. Mantenha esse ritmo no começo, para não quebrar. A prova lá é plana, entendeu? A prova não é difícil de fazer. Ela tem um momento que é mágico, porque é um momento que você passa, se eu não me engano, é quilômetro 25 ou 26, eu não tenho certeza absoluta, que você passa por onde você largou. E aí tem a energia da galera, aproveita aquela energia na galera nesses últimos 14 quilômetros que faltam da prova, porque você passa, você vai para depois voltar, entendeu? E desfruta, cara. Maratona é sempre um aprendizado e sempre lidar com isso aqui, ó. Maratona é mental, por isso que eu uso essas frases. É verdade, verdade. Nossa, eu tenho evoluído demais. Meu pace antes era 7,20, agora meu pace está 5,53. Nossa, já melhorou demais. Assim, não tô pelo pace, mas eu tô falando o tanto que a evolução é gradativa, né? Sim, Que é com esses bastante. treinamentos da planilha, você gradualmente, você Grande. vai melhorando, né? Então, assim, sou muito grato aí. E eu O vou. que eu acho mais massa, o que eu acho mais massa do VNPC é que vocês aprendem a treinar, né, cara? Eu acho, Nossa. né? E a minha esposa tá doidinha. Eu vou comprar para ela um Garmin agora. A gente tá até se organizando. Aí eu falei, ó, você só vai entrar com o Garmin, porque o Garmin é essencial, É né, essencial. no treinamento. Aí ela tá doidinha e futuramente o docinho de Ajuda coquinho vai muito. ser sua aluna. Valeu, tamo junto. Beleza? Um abraço. Valeu, eu vou abrir agora para Juliana falar. Juliana, é você. Oi, gente, boa tarde. Boa tarde. Eu Tudo bom, conheço a Marcelo? Juliana ou não? É a primeira vez? Não, eu sou nova. Tudo bem? Tudo. Marcelo, seguinte, eu tenho quatro pontos para falar. Na verdade, um é só um comentário a respeito da cápsula de sal, que eu queria te agradecer pela dica do dinheirinho, do saquinho do dinheirinho, porque eu estava É usando aquele dinheirinho que chama saquinho. aí, é? Não sei, estou fazendo uma associação com din-din. Eu sou de São Ah, Paulo sim, também, mas aqui entendi. é geladinho, né? Aquele Ah, saquinho de geladinho. É porque, geladinho. cara, eu É. vejo cada nome para esse negócio, eu acho massa. O Brasil Não, eu é muito pensei em legal. dinheirinho porque você falou din-din, então, mas acho Ah, que não tá tem nada a bom. ver. Tá bom. Eu estava colocando antes naquele saquinho que vem os alfinetes do número de peito, Sim. para não molhar, né? Só que assim, eu fiz agora a SP City Marathon, foi a minha primeira maratona, Ah, você é aqui de uma São Paulo. experiência.
Sou. Foi uma experiência incrível. Eu não esperava o resultado que eu tive. Na verdade, eu estava esperando, assim, pelos paces que eu vinha fazendo nas minhas meias maratonas, eu estava esperando uma prova sub 4. Bom, Eu fiz em 4,7, né, fiquei felizaça, só que o meu problema foi justamente a cápsula de sal. Eu treinei com a cápsula de sal, só que eu não sei, assim, na hora a gente está ali na emoção, né? Para abrir aquele saquinho, eu perdi cápsula, foi cápsula para o chão, minha água caiu, é, então eu perdi muito tempo nisso. Eu tropecei, então eu perdi uns 2, 3 minutos rolando no chão. nossa. Mas tudo bem, Tá, continuei. só um parênteses aqui. Você lembra, o momento que você tropeçou foi aonde? Só para eu Foi no visualizar. quilômetro 18, antes de Não, entrar no túnel da JK. mas não tinha, não era poço de água, não era assim. Era posto de água. Eu tropecei porque eu estava me embaralhando ali de tirar a cápsula de sal do saquinho, segurar a Então água ao vamos mesmo lá. tempo. Então vamos lá. Eu já torci um pé. Eu tenho muita atenção nesse momento. É por isso que eu tenho essa estratégia, sabe? Saquinho e tal. Posto de água, vamos para todo mundo aprender. Posto de água é um momento que você tem que ter muita, muita atenção na prova. Por exemplo, na SP City Marathon, que a Juliana correu, eu achei massa demais uma coisa que a Dobro fez, que ela colocou o isotônico num pote que ficou fácil de beber tampado. Uhum. Porque eu sempre derramo tudo, né? Correndo tal ali, eu até às vezes ando, mas aquele pote, ele ajuda a gente, mas ele é um perigo para o corredor. Por quê? Você joga no chão. E foi num pote desse, nesses copos, há anos atrás, que eu nem lembro, acho que é mais de 20 anos que eu torci meu pé. Eu pisei num copo, escorreguei e torci o pé, entendeu? A partir daquele dia, todo posto de água, eu tenho muita atenção, eu olho para o chão, eu olho para tudo, porque é momento que geralmente acontece isso. Uhum. Viu, Juliana? Então, nesses momentos de abrir, tudo que você puder fazer para facilitar, para manter o foco, que a pista está toda molhada, tá cheio de coisa, o pessoal tá jogando, Sim. entendeu? Que acontece essas quedas. Por isso que eu É. fiz esse parênteses para a gente pensar e ter atenção. Não, e justamente foi pensando nisso, aí, porque isso aconteceu, tudo bem, perdi um tempo ali, porque eu caí, ralei o joelho, joguei uma água, tal, perdi uns 2, 3 minutos nisso. Sim. Depois continuei, não foi nada sério, né? Continuei correndo, tudo bem. E lá pelo 31, eu já estava me programando para tomar outra cápsula. Eu falei, não, daqui a pouco vai ter a água, então eu já vou pegar a cápsula antes, para quando chegar na água eu só pegar a água, não ter que ficar me preocupando com o saquinho e tal. Só que eu acho que eu errei o ponto de hidratação e a água não veio. E eu já tinha tomado a cápsula. E aquilo começou a me dar um É, negócio, assim, que eu não sabia se eu queria vomitar, se eu queria ir ao banheiro. Aí eu tive que. Quando a água finalmente chegou, eu parei ali, fiquei mais uns 2, 3 minutos esperando ver o que ia acontecer comigo, para depois continuar. Então, assim, eu já estava desistindo de usar a cápsula, mas agora com a sua dica desse saquinho aí, ah, vou insistir um pouco mais. eu vou dar uma outra dica, só fazer um parênteses. Toda maratona que a gente for correr, para quem vai correr agora, o Adriano e o Fernando, que vai correr Florianópolis. O seguinte, você tem que estudar o mapa da prova. Quando você vai pegar o kit, eles geralmente colocam um stand não, aquele painel gigante com os Uhum. pontos que tem na prova. Por quê, Juliana? Você tem que ter isso na cabeça, tem que visualizar quando é que você vai tomar. Então, eu sabia todos os pontos. Eu, na corrida, quando eu estava correndo a SP City, o cara falava bem assim, se eu não me engano, o primeiro ponto, eu não lembro direito, mas o primeiro ponto de isotônico era no quilômetro 12, depois tinha no 15, depois só ia até lá no 20 e poucos, eu não lembro. E o cara entrou, tava com o meu lado, cadê o isotônico? Aí eu falei, cara, só vai ter isotônico no posto tal. Aí ele, sério? Eu falei, sério. Tá vendo? É porque as pessoas esperam que tem em todos os postos, e aí você tem que ter a leitura, porque nem todo mundo coloca, entendeu? Para Uhum. você não passar por isso, porque uma cápsula de sal sem água realmente Não, foi um deve ser. tijolo na minha barriga, foi bem ruim, mas passou depois, aí eu consegui. Sim. Enfim, aí nisso eu perdi 5, 6 minutos que provavelmente comprometeram o pace, o ritmo, o tempo de prova que eu estava querendo fazer. Mas tudo bem, eu adorei a experiência e a estrutura da prova achei maravilhosa também. É uma Parabéns, que com parabéns, tá? certeza. A SPC Obrigada. me surpreendeu também. Maravilhosa, né? A estrutura é perfeita. Aí eu tenho uma dúvida. Pergunte. Depois que eu virei maratonista, né? Porque agora eu sou maratonista. Aí eu resolvi trocar o meu Apple Watch pelo Garmin. Sim. Estou gostando muito do Garmin, mas eu estou tendo uma dificuldade muito grande de conseguir fazer o treino na zona prevista, com o pace, com aquele intervalo de pace, com aquele range de pace. Uhum. Eu não sei se é porque o Garmin ainda não me conhece, então não tá. Acho que deve ter ali alguma adaptação, né, das métricas e tudo mais.
Mas, por exemplo, eu coloquei aquele, esqueci como se chama agora, mas aquele pace que a gente tem que pôr no Training Peaks. Sim, o limiar, seu limiar. Isso. Eu coloquei o valor da última prova de 5 quilômetros que eu fiz, que já tem algum tempo que eu fiz, foi bem antes da maratona. Eu coloquei lá o valor de 5,10. Tá. É, Só que assim, por exemplo, o treino de zona um, eu não consigo manter o pace que está lá previsto, que é em torno de 5, de 6,30, 6 e, sei lá, alguma coisa Não assim. consegue manter os 6:30? Você quer ir mais rápido, é isso? Eu quero ir mais rápido, só que aí eu saio da Não, zona um. não é, pois é. Aí o problema não está no relógio. O problema está na sua cabeça. Por exemplo, eu vou. Hoje, meu limiar está mais ou menos pace de 4, porque eu treino, aí faço um ciclo, depois eu dou uma parada, eu tenho que conquistar de novo o que eu perdi. Né? A gente tem que ser inteligente quanto a isso. Mas meu limiar está em termos de 4. Hoje, tem treino zona um, porque zona um ele chega a ser, por exemplo, seu zona um é de, você falou, de 6:30 Deixa eu até olhar. 7 ou 8 é zona um, entendeu? Eu, Marcelo Lopes, tem treinos que eu tô tão cansado que eu corro a pace de 7, entendeu? Então, isso é mais da cabeça do corredor que nunca treinou em zonas lentas, que seria a zona um. E a cabeça, a sua cabeça, a cabeça do corredor, ela não entende que essa zona é importantíssima para recuperar seu corpo, para os paces mais fortes e para tirar risco de lesão de você. Entendeu? É, eu tô Então, tentando ignorar um pouco o pace para me manter na zona prevista, mas o que eu tô achando estranho é que assim, eu olhei aqui agora no Training Peaks, para eu me manter na zona um tem que ser até um pace de 6,27 cara, é no máximo. tranquilo 6:27. É Mas quando eu tô tranquilo. em 6,27 o meu batimento tá passando da zona um. Não É por isso esquece que eu não sei batimento. se o Garmin tá. Não, esquece batimento. Você está treinando por pace. Entendeu? Esquece batimento, você está treinando por pace. Se você quiser pegar o batimento e o pace junto, alinhar, às vezes não dá certo. Por quê? O batimento tem muitas variações externas. Eu não sei como é que está a sua vida, entendeu? O pace ele é mais real, é o que você faz aquilo ali. Por exemplo, se você teve uma noite mal dormida, se você tomou um pré-treino muito forte, entendeu? Que suba o seu cardio, se você tá passando por um momento de estresse, entendeu? Teve um dia no trabalho estressante, aí chega, sai para correr, cara, seu batimento pode estar mais alto. Se é um dia de calor, seu batimento pode automaticamente estar mais alto, não ficar na sua zona um, entendeu? Ah, então é Então, para eu seguir o pace, segue o mesmo pace. se o batimento subir. Isso, segue o pace. Outra coisa que faz o batimento também subir, quando a gente está mudando a técnica. Por exemplo, tem uma cadência muito baixa e vai mudar a cadência durante o primeiro mês, nessa mudança de cadência, porque você está com um passo mais curto, o cardio sobe, entendeu? Tá. Então é normal, mas depois o cardio adapta. E aí, se você for ficar lidando muito com o cardio, você acaba não conseguindo encaixar. Por isso que a gente só tem ele como uma segunda referência. Outra dica que eu te dou é o pace em relação às subidas. A gente tem uma aula lá dentro do VNPC que chama NGP. Então, essa aula é muito importante para você entender que a gente tem um pace programado, mas quando a gente vai para a subida, esse pace ele tem que ser normalizado com a inclinação que a gente está fazendo, né? Que é a aula do NGP. Então, sugiro que você olhe essa aula também, porque se quiser manter o pace na subida, o cardio também explode. Não dá para manter o pace, tem que diminuir um pouco. Uhum. E controlar isso na descida, tá? Mas vai pelo pace. Tá, beleza. Aí tem uma outra dúvida minha que eu até tinha colocado lá na listinha, que é como encaixar os treinos de bike e natação junto com Ah, tem com a aqui a planilha. pergunta 10 É a Então já última, vou isso. respondendo para você, né? Tá. Tá aqui. Quando a gente tem uma planilha de corrida, que foi o que você adquiriu no VNPC, a gente tem que tomar cuidado com o tanto de estresse. Eu já vou responder também, tem outra pergunta aqui que é o seguinte, ó, deixa eu achar ela aqui, que aí já dá para responder as duas. Quantos km de bike, tem essa aqui, ó, quantos km de bike equivalem a quantos km de corrida? Primeira coisa, que aí eu já vou respondendo a sua pergunta. E aí tem considerando a mesma zona, frequência de cardíaca. Tá, beleza, eu vou responder agora essa, que você já vai entender a sua. Quando a gente não dá para pegar quilômetros de corrida e ver com quilômetros de bike, a gente nem trabalha com quilômetros
na planilha de vocês. A gente trabalha com quantidade de estresse que cada treino causa, entendeu? Então, se vocês olharem lá no VNPC, vocês vão ver que todo treino de vocês tem uma métrica lá escrito TSS. Aí esse TSS é o número de estresse que aquele treino causou naquela zona 1 de corrida, entendeu? Se você for fazer um treino de bike querendo substituir esse treino de corrida, para causar o mesmo estresse, você tem que colocar o tempo de bike na sua zona 1 que chegue àquela quantidade de estresse. Você está entendendo? Então, assim, só para substituição, mas eu vou chegar na sua resposta, respondendo o que a pessoa que perguntou. Então, tem que ver isso. O que eu aconselho fazer agora quando você quer incluir treinos além do que já tem na corrida? Por quê? Quando você coloca a planilha de treino, você imagina que aquela planilha é hoje adaptada ao seu condicionamento físico e é aquilo ali que você vai conseguir manter, tá? Beleza. Aí, beleza, agora eu quero colocar, porque a gente já começa a entrar no treinamento do triatlon. O treinamento do triatlon, você tem que equilibrar o treino, o estresse que causa na corrida com a natação e com o ciclismo. E aí a gente tem que equilibrar o estresse semanal dos treinos que tem lá de corrida. Então, o que eu aconselho você fazer? Colocar pequenos estresses de bike e de natação sem intensidade para ir encaixando nessa planilha para você tornando para adaptar. Mas lembrando sempre, o que são pequenos estresses? Não fazer treinos longos e nem jogar Uhum. intensidade, entendeu? Porque se eu coloco, por exemplo, 30 minutos numa zona 1 de bike, ele vai dar um estresse X. Se eu coloco 30 minutos com intervalos zona 4 de bike, entendeu? O mesmo tempo, ele vai dar um estresse maior de treino. Então, a gente tem sempre, todas as planilhas são construídas pelo estresse que você é adaptado a receber. Se você pega essa planilha de corrida e começa a jogar ou o estresse demais ali, pode dar ruim, entendeu? Tem que equilibrar. Então, vá testando aos poucos. E aí que eu aconselho também. O que você pode fazer? Como são planilhas específicas de corrida, elas vão ter treinos específicos para você melhorar a velocidade, que são treinos de VO2, treinos de força, de subida, né? Que aquilo ali vai melhorar. Treinos mais longos, final de semana. Esses treinos são específicos para você melhorar a sua velocidade na corrida. Agora, treinos regenerativos é um treino para você se manter ativo, não deixar sua aptidão, perder muita aptidão física, e você recuperar seu corpo. Aí o que você pode fazer? Colocar um treino de bike no lugar, se você quiser, entendeu? Aí você coloca um treino de bike, zona 1, para substituir aquilo ali. E aí você pode olhar lá, por exemplo, quanto o treino seu regenerativo dava 20 pontos de estresse. Quanto de bike vai dar 20 pontos de estresse na minha zona 1 da bike, por exemplo? Um giro bem tranquilo. Aí você bota lá, que aí o estresse ficou mesmo, entendeu? E Uhum. vocês têm que sempre enxergar no treinamento. Por isso que ele é inteligente, porque a gente está lidando com estresse. A gente não está lidando com quilômetro, entendeu? Tá? Uhum. Então, É um treino de 45 minutos, que seria tipo uma aula de academia, é um tempo muito longo. Se eu fizer em baixa intensidade, dá para então, manter aí a 45 aula, por minutos? exemplo, você está falando uma aula de spinning, né? É. Então, uma aula de spinning ela é perigosa porque a professora vai trabalhar cadências mais baixas com marchas mais pesadas, que trabalha força na sua perna. Vai trabalhar cadências mais altas, cadência é o giro do pedal, cadências mais altas com carga, que aí vai trabalhar VO2, né, que aí a gente trabalha isso na bike. Às vezes ela vai trabalhar uma cadência mais tranquila com a marcha bem leve, para recuperar o que você está fazendo ali no momento, né? Ter uma recuperação. Então, se você faz uma aula dessa, isso aí causa um estresse no seu corpo que você não está conseguindo mensurar, você vai sentir depois, entendeu? Uhum. Mas aí, por exemplo, se você entra na aula, faz tudo só leve, não o que ela está mandando, aí pode ser que dê certo, Tá. entendeu? O lance é quando você tem os limiares lá que vocês aprenderam a cadastrar. Quando você faz uma aula dessa, você vai lá e vê 45 minutos, quanto de estresse deu no seu treino quando subir para lá, entendeu? Entendi. Aí dá para adaptar. Ah, é isso, Tá. tá? A última coisa que eu queria falar, só um Sim, comentário pode para o perguntar. Fernando, que eu já vi, eu não sei se funciona, mas eu já vi muitas pessoas fazerem sobre a questão do casaco na corrida, é correr com um saco de lixo, um saco Sim, daquele sacão de lixo, faz um buraco, põe na cabeça e aí joga fora depois. e joga É fora. só Não. uma O saco de sugestão aí. lixo, ele é um corta-vento adaptado, né? É.
exato. O, Descartável. o lance do saco de lixo é para quem quer fazer stories, né? No, no Instagram. Não dá para o Marcelo É, Lopes ir com saco de lixo. Antigamente a gente fazia isso, né? Mas hoje na rede social não dá para o tá Marcelo Lopes certo. ir com saco, a não ser que eu não tenha casaco, né? Aí É, fica legal, porque a rede social é muito de contar história, né? Ô Aí, Marcelão, ah, só uma dúvida que surgiu aqui, você falando do TrainPix. Eu coloquei o meu prêmio agora, né, no TrainPix. Aí tem bom. aquele fórmula, né? Fórmula que é a sua aptidão física, você já até havia falado numa aula. Quando ela está negativa, é porque a minha aptidão ainda está ruim ou está Não, cara, melhorando? não. Não tem uma aula. Eu vou ver se tem uma aula dessa no VNPC. Não tem nada a ver isso. A forma física é o poder que você tem de render, de ir bem no seu melhor dia. Entendeu? A gente pode crescer a aptidão física sempre. Sempre, Fernando, sempre. Mas a forma, ela demonstra o tão cansado você está e o tão perigoso está o seu risco de lesão. Entendeu? Por exemplo, se você estiver andando lá com menos 35, menos 40, cara, é perigoso. Você pode sentir dores. Você está andando em zonas que você tem que se conhecer muito bem, tá? E o ideal é ficar positivo, no Não, caso? não, porque quando a gente está crescendo, a aptidão física ela fica negativa. O ideal é Ah, controlar, as planilhas controlam isso. Por isso que é sempre bom você acertar a pontuação de estresse que está no treino, não fazer mais forte, que é o caso que eu estava ensinando para a Juliana agora. Se ela não souber correr leve, provavelmente ela faz mais estresse no treino e aí vai o cálculo de a carga no corpo dela, ela não vai conseguindo controlar de acordo com o que o método prevê, entendeu? Seguro. Então, assim, você sempre vai subir, a gente já sempre vai estar trabalhando para subir sua aptidão física. Semanas maiores e semanas menores, para você ter um descanso. Ela geralmente vai ficar positiva, a forma, na semana da prova, porque ali você precisa render, entendeu? Então, sempre ela vai ficar negativa ali, a não ser que você perca treino. Se você perder treino, aí ela fica positiva, entendeu? Porque você não está seguindo exatamente a planilha, que pode acontecer também, perder um treino ou outro, assim, não pode perder sempre, né? Sempre é entendi. tá? Mas parabéns, Beleza. cara, que tem lá. Assiste a aula, assiste o módulo Treino Inteligente, que eu, se eu não me engano, tem essa aula lá. Se não tiver, você manda no suporte que eu vou providenciar, tá bom? Que é o prêmio, é top demais. Você já tá, posso falar para vocês. O Fernando tá mudando de nível. Eu gosto quando escuta isso, porque quando a pessoa Obrigado. assina o prêmio do Training Peaks, você não precisa assinar, lógico, mas quando a pessoa assina o prêmio, é porque ela já está querendo aprender mais ainda sobre o treino inteligente, quer enxergar métricas que ela não enxergava, entendeu? Então, tá de parabéns, viu, Fernandão? Show de bola. Juliana, encerrou as perguntas? Fechou. Obrigada, Obrigado. Marcelo. Prazer te conhecer. Tamo junto. Prazer é meu. Agora, Sol. Vamos, Sol, você. Oiê, tudo A bem? Sol eu já conheço, né? Tá me ouvindo? Tá, né? Então, ó, em falar nisso, sábado agora, a gente tem uma aula presencial. Se você quiser aprender, se vocês que São Paulo quiserem aprender mais sobre técnica de corrida, eu viria para essa aula, viu? Porque eu já sei tudo que eu vou ensinar na minha cabeça e eu já planejei uma forma simples de vocês entenderem o que eu quero ensinar, tá? Então, Ah, queria muito ir, mas enfim. e para quem não É, sabe, depois só é acompanhar no Instagram, que a gente vai postar depois, lógico. Mas, cara, presencial é outro esquema, porque eu faço você realmente sentir o que é necessário mudar, tá bom? Vamos lá, Sol. toda vez que tem teste, sobe em desordem pro Garmin. Tipo assim, sobe, volta a calma primeiro, sabe? Aí depois os 16 Sim, minutos, eu aí separei depois o os 20. teste, né? Assim, eu já entendi. Eu separei o teste. Eu vou fazer uma forma. Obrigado, eu não sabia que ele estava subindo assim. Eu vou fazer uma É, forma, eu vou mudar as planilhas. Seguinte, sobre as planilhas que vocês adquiriram, que são vitalícias, a gente tem, se eu mudo na minha base, muda na base de vocês, não no calendário de vocês. tá. Por exemplo, que você já colocou no calendário, já, Uhum, ficou lá, não muda. Mas quando você for colocar essa planilha de novo, ela já vai com o que eu mudei, tá? Beleza? Até aí tudo bem. tá. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou mudar e vou colocar horários em cada treino, porque aí ele vai subir de forma certa, tá? Não vai causar essa confusão. Obrigado por avisar, eu já vou deixar aqui. Mas de Nada, antemão, tá. eu vou te dar um conselho sobre o teste. O teste,
você fica melhor nele se você não seguir o que está lá, se você decorar ele, entendeu? Ah, é? Por quê? Os 20 minutos do teste, Hum, eu coloco lá um pace relativo que se você fizer aquele pace, você melhora ao seu limiar. Mas tá, você pode ter uma capacidade de fazer melhor do que aquilo ali, entendeu? tá. É porque é o seguinte, por que que eu coloco? Explicando. Porque nem todo mundo tem um mental nem para manter aquele pace que eu coloco. É uma evolução a corrida. Então, Uhum, ali é só um desafio para o cara falar, tá ali no relógio, o cara fala assim, cara, eu vou ter que manter isso aqui e eu vou conseguir. Porque se ele conseguir, uhum, já melhora o limiar. Mas depois que você vai ficando bom no negócio, você percebe que você consegue ser melhor do que aquilo que eu coloquei, porque eu só aumentei um pouquinho, entendeu? Só. Então, o uhum. que é que eu te dou, cara? Esquece o treino, faz um aquecimento, bota aqueles 20 minutos para moer, entendeu? No teste. Porque lógico, 20 minutos para moer em 20 minutos. Você tem que ter Sim, essa capacidade, não é em 5 minutos. Você tem que aguentar o ritmo por 20, entendeu? E pega aquelas dicas que eu dou no vídeo do YouTube. Porque aquilo é essencial para você fazer o que está lá no treino, né? Tem um link do vídeo do YouTube. Esquece ritmo de treino ali que vai no Garmin. Aí você vai ficar cada vez melhor, tá? beleza. Uma outra coisa teve uma corrida que eu fiz, meu batimento foi para 184, eu achei que eu ia morrer de tanto, sabe assim, cansaço e falta de ar. Por que será? Então, Tinha muita subida. é, porque, vamos lá, talvez você não tenha conseguido controlar também o pace nas subidas, que é o NGP que eu estava falando. Sobre o batimento, se você está no seu máximo, por exemplo, o meu batimento no máximo ele chega a 185. Se for uma corrida de 5K, Era. eu vou ficar batendo 185 ali, entendeu? Porque eu tenho esse mental para aguentar o 185 e vou estar puxando o ar não sei da onde. Eu acho que até pelos olhos entra ar no meu, no meu corpo, porque é insano, né? O batimento é É, 185, a sensação é é. muito ofegante. Então, provavelmente, se você estava ali a 185, você estava fazendo força. Entendeu? O que você tem que fazer? Diminuir um pouco o que você está fazendo o ritmo para controlar, principalmente em subidas. Tem que ser inteligente. SP City Marathon. A gente tinha uma subida do quilômetro 9, se eu não me engano, até o 12, um negócio assim, ou 11. Cara, o que eu vi de gente acelerando na subida e me passando, que estava atrás de mim, não era brincadeira, porque eu diminui meu ritmo. Eu tenho até um vídeo que eu fiz nesse momento. Eu tinha até esqueci de postar, acho que eu vou postar esse vídeo. E a galera, as pessoas me passando, eu diminui o ritmo, porque tem que ser muito inteligente em subidas, entendeu? Meu pace Uhum. é muito lento e a galera, ó, passando, super ofegante ali naquele momento. Então você tem que saber controlar aquilo que você está fazendo. Se for prova de 5K, que você quer fazer o seu melhor, aí, cara, é sangue nos olhos do começo ao fim, independente de subida e descida. Mas quanto mais longa for a prova, mais esse controle você tem que ter em subidas e descidas, entendeu? Porque senão você acaba se quebrando. Viu, Sol? Tem. Tá. Mas assim, e outra dica, eu não sei se você usa também a cinta de batimentos do. Não, só no Garmin mesmo. Porque às vezes o pulso também, ele não é tão preciso, tá? Pode ser, e geralmente ele pega bem, mas em alguns casos esporádicos, ele vai estar marcando algo que não é real, tá? Mas Uhum. se você estava com a sensação de ofegante mesmo, provavelmente você podia estar nesse batimento alto, tá? Tá, beleza. Obrigada, Marcelo. Tamo junto. Agora eu vou abrir para a Ana e vou abrir para o Adriano e a gente vou responder mais algumas perguntas aqui. Eu já respondi acho que praticamente todas no meio da aula conversando e aí a gente encerra, tá bom, turma? Vamos lá, Ana, é você agora. Marcelo, tudo bem? Boa tarde, pessoal. Tudo bem, Ana? Como é que você tá? Sua maratona E- já foi ou tá chegando? Então, passando essa semana agora no próximo, dia 31. Ah, por isso você tá com essa cara de feliz, então? Tá chegando a É, prova, né? Tem como um sorriso, olha. Ai, Marcelo, tô meio preocupada também, porque melhorou bastante a dor da inflamação. que bom. Tô fazendo fisioterapia, e tudo, só que eu ainda sinto uma fisgada por dentro da perna. Tô fazendo os educativos do Mazeu, igual você me instruiu, Sim, 3 vezes ótimo. na semana. Se eu falho, às vezes fica 2. E diminuir um pouco o fortalecimento na academia, porque eu tava sentindo muita dor no começo.
Sim, ótimo. Aí tô fazendo os treinos na esteira e às vezes quando tô muito ruim, que dói, aí eu faço na bike ali. Sim, Mas essa semana eu tô sentindo melhor, tô fazendo laser também na fisioterapia para ver se dá uma desinflamada. sim. Então, você tomou todos os cuidados e as dicas que a gente teve na próxima aula, você teve uma melhora, certo? E a prova, só repete para mim, é daqui 2 semanas, não é isso? Isso, dia 31 de agosto. Isso. Continua fazendo o que você está fazendo, que teve uma melhora. Aham. Se você, exatamente isso, se você sente, vai para bike e, por exemplo, se você, e o treino longo, você está conseguindo fazer? Eu tô eu fiz o treino longo na bike, né? Porque Sim, lembra que você falou para mim fazer um treino na rua só, né? Aí sim, começa a semana. Essa semana eu vou fazer um treino na rua. Eu estou escolhendo no finalzinho da semana, porque o físio pediu para me deixar mais para a semana, porque ele tinha feito liberação e aplicou o laser. beleza. Então você faz esse teste na rua, faça um Uhum. treino mais curto, não faça um mais longo na rua, tá? Sim. E aí faz um mais curto e continua na esteira, fazendo o que você está fazendo. E, e eu acho que sua maratona vai dar bom, cara. Então, eu tô com a minha cabeça boa, entendeu? Eu vou fazer, eu vou, entendeu? Eu tô acreditando, sim, que eu vou fazer. A dor me deixa um pouco em conflito, né? Mas dor eu vou sentir de todo jeito. Na última eu também senti dor. A certeza que eu tenho é que eu vou sentir, né? Não vai ser fácil. Não, a certeza que a gente tem, que eu tenho, viu, Ana, é que Ah, essas dores, essas dores, elas não podem acontecer e uma hora acertar o ciclo para que ela não aconteça, entendeu? uhum. E isso, lógico, a maioria das dores vem quando a gente pensa em fortalecimento, aí fala bem assim, cara, eu já tive muita dor assim em academia. Vou para academia, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né, com exercícios específicos localizados numa parte do músculo. Cara, para corrida, no meu ponto de vista, isso não é tão bom. Tanto que com os exercícios do Maseu que tem no curso, você começou a melhorar, porque ali Melhorei a gente muito. Até trabalha. elogiou, falou que melhorou muito minha musculatura por causa da liberação, né? Por causa do rolo. Cara, a Ele liberação é mágica. Ó, tem uma muito. pergunta aqui, ó. Sinto dores no joelho, o que pode ser? Quem já vai responder nessa aqui que eu queria responder. Sinto dores na lombar, o que pode ser? Tem algum ajuste na postura a ser feito? Cara, é pegar as aulas do Maseu e do Wagner, escolher um dos dois, assistir e começar a fazer a liberação miofascial, fazer os exercícios de fortalecimento, os exercícios de mobilidade, flexibilidade e o fortalecimento específico para a corrida. Porque se fizer isso, as dores vão sumindo. E fazer exatamente o que a Ana estava fazendo, é tirar estresse de impacto. Você pode tirar, substituir treinos de corrida por treinos de bike, calculando o estresse, colocando leve ali. Você pode ir para o elíptico e você também pode correr na esteira, né? E lembra, e sempre com um tênis, como é que eu posso falar? Com tênis com um amortecimento bom, quando está com esse momento, e com uma boa estabilidade. Nimbus, que são tênis com plataformas maiores, Nimbus. Eu Tem tô o, usando. ó, isso, tem o Roca Bond 8 da Roca, tem o New Balance More V6, que saiu a versão 6 agora, se eu não me engano, tinha V5, agora é V6. Então são tênis bons para você nesse momento que você está, até para tênis longos. Por quê? Eu vou te falar, não é nada contra a fila, mas tudo depende do peso do atleta também. Eu tenho feito posts assim no Instagram. Eu comprei o Fila, eu esqueci o nome agora, do tênis, mas é o que tem mais amortecimento. Quem tem fila aí pode me lembrar. É o que tem mais amortecimento. É o Pro Max Pro 2, Max. né? Isso, Pro Max 2 Close, sem Close placa. Max. Cara, É deixa o eu te Close falar. Max. O Pro Max 2 sem placa, ele 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 não chega nem aos pés do Nimbus. Não chega. Para um cara mais pesado que nem eu. Eu falo isso porque eu tenho uma percepção muito boa no corpo e toda vez que eu corro com fila, eu sinto minha musculatura mais destruída do que com o Nimbus, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter essa percepção também dos tênis que a gente usa, lógico, se tiver condições de você ter, entendeu? Essa percepção. Mas eu Uhum. indico muito o Nimbus, que é o tênis que eu conheço. Eu não conheço o Bond 8 da Roca, mas tenho ouvido falar muito desse tênis também.
com bastante amortecimento e estabilidade. E o New Balance More V6 eu conheço também, esse é espetáculo, né? O More é um tênis muito bom, tá? Beleza? Uhum, Então, beleza. Ana, ó, e lembra, maratona, começa tranquilo. Todas as dicas que eu dei no começo dessa aula, E tá? tô- Só tô com a dúvida na questão da cápsula de sal ali, porque eu uso líquidos, né? Então, eu não uso geralmente a cápsula de sal. Então, a gente tem que, porque quando a gente pensa em cápsula de sal, a gente tem que, por que que eu uso a cápsula de sal, o Marcelo? Hum. E quando eu uso? Às vezes eu uso um gel que, na quantidade daquele gel e na quantidade do isotônico que eu tomo a prova, eu não consigo repor todo o sódio que eu preciso numa hora de treino, numa hora de prova, entendeu? Uhum. Para mim, a cápsula de sal é uma forma muito rápida de completar o sódio que eu preciso nessa hora, entendeu? Se você está tomando um líquido, por exemplo, eu tenho alunos com nutricionistas que fazem Ironman que não levam cápsula de sal. Ele leva ali no, o líquidos, joga. É porque o líquidos, para mim, é mais difícil de você manusear na prova, né? Porque você tem que. O líquidos que vocês falam, vocês levam, tem que colocar o pozinho no, na Então, água. eu já levo um pouquinho. Então, é porque E O Marcelo Lopes, eu não gosto de levar nada comigo. Tudo que é peso, é, eu tiro do meu corpo, entendeu? eu já fiz esse do sachê uma vez e me dei mal, porque na hora de. Você tá correndo, você vai despejar o sachê, ele cai todo fora Então, dentro do copo. e eu não consigo, cara, levar os negócios comigo. Quanto mais eu levo, me incomoda. Então, a Eu capa levo. de sal, eu já tenho que levar gel. Aí, líquidos, líquido, não sei o quê. E geralmente, para mim, é muito mais complicado. Então, a cápsula de sal funciona, para mim, de uma forma mais eficiente, mais rápida, de eu não perder muito tempo ali durante a prova. Entendeu? Hum. Então, se você está usando líquidos e está repondo todo o sódio que você precisa, você não precisa de cápsula de sal. Entendeu? Então, eu vou seguir como eu já fiz na outra. Sim. Entendeu ali. Beleza? Quem tá? Beleza, Mar. Deixa eu ver quem Obrigada. tá com a mão levantada. Você tem mais alguma pergunta, Ana? Não, não. É só isso mesmo. Tá. Obrigada. Nada, tamo junto. Ó, Ah, tô com essas natação. aulas agora, todas as nossas aulas, elas vão ficar gravadas e eu vou subir para o YouTube, tá? Aí depois, se vocês quiserem Tá, rever, tá tudo lá. Beleza? tá bom. Uhum. Agora, então, vamos. Quem tá com a mão levantada, que o nome tá iPhone, só para eu saber quem é. Não, é sem ser o Adriano. Tem um outro antes. Eu acho que é o meu, Marcelo. O Wallace. O Wallace, é você mesmo. Você que tem uma dúvida? É porque não Peraí. existe o nome. Então, seja bem-vindo, Wallace. Manda bala. É porque eu esqueci de colocar o nome aqui para entrar. Sim. Eu não estou conseguindo ligar a minha câmera aqui. Tá, então faz a Mas pergunta. a minha dúvida é assim, por exemplo, eu estou fazendo já aquela mudança da passada, né? Boa. E é normal você ficar já muito mais ofegante quando você está fazendo essa mudança de É passada? normal. Justamente, eu falei um pouco disso aqui nessa aula. Porque a cadência de passos no começo, tá? Depois o cardio ajusta. Essa troca mais rápida de passo trabalha mais seu cardio e preserva mais sua musculatura, entendeu? E no começo, como ela trabalha mais o cardio, você não está adaptado, você sente um pouco o seu cardio subir. Cara, um mês de treino, o seu cardio adapta, ele volta ao normal e você está com a com a musculatura ali com menos impacto, né, nas articulações, preservando mais seu corpo com a técnica de corrida. Então é normal mesmo, tá? Agora, Wallace, tem que seguir o e-book que está lá na aula, tá? Tem que seguir daquela forma lá, não queira trocar de uma hora para outra, tá? Não, sim, eu tô seguindo, mas é que eu já comecei a testar e eu vi que falei, porra, tá quase morrendo aqui. Sim, é normal, cara, é normal. E outra dúvida da cápsula de sal, porque assim, eu nunca usei a cápsula de sal, tá? Sim. A cápsula de sal é assim, você toma ela e já toma água ou você deixa ela na boca e derretendo? Não, cara, toma ela com água. Já toma E, junto. ó, porque a gente está falando muito cápsula de sal, mas o Alisson falou algo importante. Por exemplo, e que o Fábio já tinha até comentado aqui, a gente tem uma quantidade de líquido que a gente tem que repor também nessa hora que a gente está fazendo. Geralmente, em provas de maratona, eu, Marcelo, pelo meu tamanho e pelo meu peso, o nutricionista passa de 750 ml a 900 ml de líquido. Então, eu tenho que pôr ou a cápsula de sal com água,
ou um Gatorade, tudo que é líquido já vai contando. Então, tudo isso está na minha cabeça, entendeu? Então, eu vou tomar, tipo, 250 ml de água. Lógico, eu não consigo calcular tudo exatamente como é durante a prova, mas eu tenho uma noção, entendeu? Então, eu pego o copo d'água, aquilo ali que eu vou beber, porque eu tenho que repor essa quantidade Já de. comecei a usar aquela planilhinha que você colocou lá. Ah, tem uma aula lá, né? Então, Tem. beleza. O que que a gente tem que pensar naquela aula? Aquela aula eu estou explicando dentro do VNPC, eu estou explicando como que eu faço para mim, certo? Para a planilha. Cada pessoa tem que ter uma planilha daquela, entendeu? Aquela planilha eu fiz de acordo com o que o meu nutricionista passou. Por Sim. isso que é importante a gente ter um nutricionista, cara. É essencial, porque eu consigo dar direção, mas eu não consigo ter a quantidade exata que cada pessoa precisa, porque até mesmo eu não sou nutricionista, não estudei para isso, entendeu? Assim. Sim. Mas é importantíssimo, cara, quando a gente está no esporte, a gente ter alguém que acompanhe nossa alimentação. Se eu tenho sucesso Eu hoje, tenho um, isso. eu tenho uma, inclusive, Ó, mostrei essa planilha para ela, ela achou essa planilha top. foi eu que criei, né, cara? Eu tenho que fazer minhas coisas, né? É porque eu só procuro um jeito mais fácil de eu visualizar tudo que eu preciso fazer na prova, entendeu? Porque minha cabeça tem que estar funcionando. Então, assim, a dica que eu dou para vocês: muitas vezes a gente está se lesionando e acha que também é por conta do treino. Não é. É por conta da alimentação, entendeu? É por conta de um sono, de uma noite mal dormida, que você não está conseguindo dormir, que pode ser ocasionado da alimentação. Por isso que a alimentação ela caminha muito com o esporte, muito com o esporte. A gente tem que estar alinhado a essa alimentação, tá? Beleza, Wallace? Wallace, você é aqui de Beleza. São Paulo? Sou aqui de São Paulo. Ó, tem aula sábado, hein? Vai ser na família? Em Alphaville aqui, tá? Tem aula sábado. Não Então vai falta. jogar lá no grupo, né? Vamos jogar lá no grupo. Tá. Domingo eu tenho a prova de 15. Não, cara, a aula é bem tranquila. Relaxa. A gente não vai ficar correndo, não. É aula sobre você entender a técnica da corrida que você está aprendendo a fazer agora. Entendeu? Perfeito. São Perfeito. formas mais simples que eu tenho na minha cabeça de ensinar para que você tenha essa percepção, tá? Fechou. Beleza. Agora eu tenho uma reunião agora. Eu vou só responder essas duas, o Adriano e o Ítalo, e a gente encerra, tá? Vai lá, Adriano, rapidinho. Ô, Marcelo, cara, calhou a minha pergunta aí. Eu tô na minha físio agora, mas não vou deixar de perguntar aí. O bicho tá pegando aqui, ó. Boa. Faz uma liberação nesse garoto aí. Fala aí, Então, eu amigo. queria aproveitar para te perguntar que a minha prova domingo, a largada é 5h30 da manhã. Beleza. Eu vou dormir umas 7 horas da noite. Cara, tá, beleza. Pode fazer a pergunta. A minha casa até a USP dá uns 20 minutos de carro. E, assim, vou acordar umas 2 horas antes, tomar um café normal, tudo que a Nutri me passou. Só Beleza. queria que você me desse umas dicas aí, porque o horário é totalmente diferente Cara, do que a gente... é a parte ruim de morar em São Paulo. Não, aí é tranquilo. Da minha casa lá é 20 minutos. Sem... Daqui para São Paulo já não é tão 20 minutos, né? Mas, por exemplo, a SP City, eu não lembro que hora, eu acho que largou esse horário também, 5 horas ou 5 e pouco, eu não lembro direito. É. Mas, cara, é a parte ruim, tem que acordar cedo. Eu acho que Não, eu acordei, pô, eu tenho também. nesse É dia, eu que acho que eu acordei 3 horas da manhã, é, entendeu? É, não se preocupe muito com a noite anterior à prova. Você pode ir para a cama 8 horas, se você não conseguir dormir, pode descansar. O importante é você descansar o dia inteiro, não ficar batendo perna andando, tá? Essa é a principal dica. E se preocupe com as noites anteriores, essa da semana, até de sexta para sábado, que aí você mantém seus horários. E isso você tem que se preocupar, não é uma noite, o dia não, de sábado para domingo que vai fazer essa diferença, são todas as anteriores, tá bom? E mantenha toda a sua alimentação nessa semana, e sábado é dia de ficar em casa, descanso, né? Ficar batendo perna, beleza? beleza. Tamo junto. Boa prova. Obrigado. E Valeu. agora o último para fechar, o Ítalo. E aí, Ítalo? Fala, Marcelo. Ó, o Ítalo já veio numa aula presencial aqui. Foi massa? Foi, Ítalo? Foi demais, demais. Eu
tipo de aula presencial que muda o jogo. Muda o jogo. Então, domingo, sábado tem outro. Manda aí, Tom. Que horas que vai ser, Marcelão? Sábado? Cara, vai ser 7 horas da manhã, se eu não me engano. Fechou. Estarei lá. Tamo junto. Manda pergunta. Marcelo, tô com uma dorzinha no joelho, meio lesionado, Nietzsche, meio falácia, vou não e vai melhorar, se Deus quiser. Enquanto, cara, eu tô seguindo as dicas de bicicleta e de elíptico, mas tem alguma coisa que eu posso fazer no elíptico ou só vou lá normal, cadência, tem algum código do elíptico, entendeu? Do elíptico tem. O que você pode fazer? Se surgir uma dor no joelho, a primeira coisa que você tem que pensar é por que essa dor surgiu? Porque a gente não pode achar normal uma dor, entendeu? O que eu fiz que, por exemplo, estou fazendo fortalecimento do curso, estou fazendo a mobilidade e a flexibilidade do curso, entendeu? Olhar o tênis que está correndo, ver tudo para não surgir a dor de novo, tá? Primeiro ponto. O elíptico, eu vou te dar a dica. Por exemplo, se você tem um treino de corrida, você está bem fisicamente, não sente nada no elíptico. O que você pode fazer? Você tem um treino lá de corrida. Aí no treino de corrida tem tipo assim, intervalos de 5 minutos. Digamos, 4 intervalos de 5 minutos numa zona 3. Entendeu? Ali, quando tem 5 minutos numa zona 3, você pode pôr um pouco, não muita carga, mas na sua percepção, um pouco de carga no elíptico e fazer ali aqueles 5 minutos com um pouquinho mais de carga, para como se você tivesse colocando um pouco mais de força na corrida. Não tem problema, você pode fazer, tá? Ajuda muito, muito mesmo. Beleza? É isso, Ítalo. Continua, cara. E vem aqui. No sábado, agora o principal. Cai na mobilidade, cai na flexibilidade e no fortalecimento específico que tem no programa. Vai te ajudar muito, muito mesmo, muito mesmo. E na liberação miofascial. Quando a gente pensa em joelho na corrida, só para a gente finalizar com chave de ouro essa aula, o joelho, ele é uma articulação que vai estabilizar, é uma articulação de estabilização. Por exemplo, se você fica com um pé só, tipo um saci, levanta a outra perna, aqueles exercícios isométricos, mais ou menos. Você fica com um pé só. Você pode ver que sua perna fica assim, ó, é o joelho estabilizando aquilo ali. Se você está com a musculatura fraca, quem vai trabalhar para estabilizar é o joelho. Aí pode dar dor no joelho, entendeu? Agora, se você está com a musculatura em dia, você consegue controlar aquilo ali, sua perna não ficar precisando de estabilização. Se você está com um tênis ruim, quem que vai trabalhar para estabilizar? O joelho, entendeu? Porque ele é essa articulação de estabilização. Então, a maioria das dores no joelho que tem na corrida é por conta dessa estabilização. Então, é tênis errado, musculatura fraca, entendeu? E lógico, treinar fora da planilha. Por quê? Quando você está com o músculo cansado e desgastado, ele não consegue trabalhar, segurar essa estabilização. E quem vai segurar? O joelho. Entendeu? Por isso, treinos regenerativos são importantes. Então, quando você começa a sair do ritmo, fazer tudo isso que eu falei, uma hora o joelho vai reclamar. Entendeu? Procurar a causa. E tem que estar bem, Marcelão, que dia 14 tem a meia aí em Alphaville, né? Tamo junto, ó. Vamos ver agora. E já começa a fazer. E o elíptico vai te ajudar muito. Recuperar logo isso rápido para vir para meia, tá? Valeu, turma. Ó, obrigado pela aula. Foi massa demais encontrar vocês aqui de novo. Quem puder, vem aqui no domingo. E para quem eu não conhecia, é sábado a aula. O assistente ali já gritou, é sábado. Eu falei, é sábado. E aí, para quem eu não conhecia, Juliana Wallace, é um prazer estar com vocês aqui, tá bom? Tamo junto, fiquem com Deus. E Obrigada, Marcelo. Ana, tchau, todo mundo. Cris, Tá. pega aí. Obrigado, Marcelão. Fernando, abraço a todos. Fiquem com Obrigada, tchau, tchau. Deus. Tchau. Quando ele falou